Boa tarde. Houve um decreto do governador para fechar todos os comércios, mas não foi explicado o porquê. Nós conseguimos, recebendo informações de vários órgãos, jornais, imprensa, saber exatamente o que aconteceu, por que, de repente, de uma forma assim brusca, foi feito esse decreto mandado com que feche tudo que não for necessário em todo o Rio Grande do Sul. A verdade é a seguinte: o Rio Grande tem bem mais casos do que a Secretaria lança no site. O site da Secretaria está bastante atrasado. Por quê? Porque começou uma fila muito grande nos laboratórios para rodar os testes. Os testes, foi feita a coleta para os testes, mas os testes estão sendo feitos de forma lenta. O governador sabe que existe uma quantidade bem maior de casos do que os 316 lançados no site. E por isso, de uma hora para outra, ele resolveu fechar praticamente tudo. A situação não é grave para o Rio Grande do Sul, mas pode ficar. Como nós entendemos que existem mais casos do que os 316 confirmados? O coronavírus tem um padrão mundial de manifestação. Ele não está fazendo mudança, ele está andando pelo mundo e atuando da mesma maneira em todos os lugares. E no Rio Grande do Sul, acreditamos que não vai ser diferente, que ele vai rodar da mesma maneira. Nós percebemos já há alguns dias que os casos confirmados no Rio Grande do Sul sobem muito lentamente, muito abaixo dos padrões normais. Certo? Sabemos agora que isso se deve ao fato de estar a vinda dos insumos para os testes, e os testes rápidos estão demorando para chegar, mas chegaram. Agora vão começar a rodar mais. Vão testar mais até o final de semana, até domingo ou segunda a terça. Testando mais, saindo os resultados, vai dar um pulo nos confirmados. Por isso que o governo do estado fechou, porque ele se viu uma necessidade muito grande de não deixar acelerar demais o processo. Fechar os comércios é para as pessoas ficarem isoladas, não é para as pessoas se aglomerar. Essa é a condição. A segunda questão que nós deduzimos que existem bem mais casos do que os confirmados é que, veja bem a conta, cada 100 confirmados, 15 precisam de hospital e mais ou menos metade de UTI. Dos 15, metade precisam de UTI. Então, se nós temos 316 casos confirmados, nós teríamos mais ou menos que ter na UTI 25. E tem 50, e ontem foi anunciado que tem 57. Então, nós estamos mais ou menos, provavelmente, com uns 700 casos já, só não foram ainda confirmados, e ainda muitos casos que estão nas filas dos laboratórios. Então são essas duas questões. Os testes atrasados, a demanda dos laboratórios está grande, eles não estão conseguindo rodar, mas vão rodar, porque estão chegando os insumos, se já não chegaram, e os testes rápidos vão ajudar bastante nessa questão. E os leitos de UTI estão com mais pessoas com coronavírus do que deveria ter para os 316. Então está bem esclarecido que o Rio Grande do Sul precisou fechar o comércio, fechar tudo que fosse possível, deixar o essencial aberto, mas eu acredito que isso seja somente por uns 7 dias. Decretaram 15, mas se o povo, o comportamento do povo, o povo colaborar, nós
vamos ter uma abertura mais cedo. É o que aconteceu em muitos casos na Coreia, na China, onde eles conseguiram abrir bem antes do esperado. Duas coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas diferente agora. Primeiro, o governo do estado deveria chamar toda a imprensa gaúcha e divulgar exatamente o que está acontecendo, que tem mais casos confirmados, que eles sabem que tem mais do que... Eles falaram, mas assim, muito... né? Falaram para as pessoas que já tem mais casos, aí você está sendo franco com o povo, aberto com o povo. Aí o povo sai do estado de pânico que gerou para um estado de maior tranquilidade. Gerou pânico porque ninguém explicou por que estão fechando de uma hora para outra com tanta velocidade, certo? E a segunda parte, que poderia ser diferente, de repente não tiveram tempo para fazer, mas ainda podem fazer. Os municípios têm realidade diferente. Você não pode pegar um município de 3, 4 mil habitantes, um de 10, 12, um de 30 e a capital e fazer a mesma coisa para todos eles. Se, por exemplo, nos municípios menores, as prefeituras fizerem um monitoramento, a Secretaria de Saúde Municipal fizer um monitoramento desse isolamento social, pode ficar tudo aberto, não precisa fechar nada. De repente, até municípios com 80, 100, cento e poucos mil habitantes conseguem manter a grande parte de comércio, indústria, tudo funcionando. Isso aí é uma questão de ver o comportamento do povo e se as secretarias municipais têm condições de fazer. Mas então seria isso, tá tudo tranquilo, com um pouco de receio, está tudo tranquilo se o comportamento do povo for realmente um comportamento de quem está pensando agora na sua família, na sua cidade, nos seus amigos, em si próprio. Aí, com esse comportamento, nós vamos passar em poucos dias para um estado como o Japão está, a China, a Coreia do Sul, de liberar praticamente todo o estado, voltar a uma normalidade aos poucos. Pessoal, sem pânico, sem ansiedade, tocar a vida normal, mas fazendo todos os cuidados necessários. O governador, o ministro Mandetta, os prefeitos das grandes capitais, eles sabem, eles têm muito mais dados do que nós temos informações, mas a gente consegue buscar essas informações catando um pouquinho aqui, ligando as partes e percebendo. Eles sabem de tudo isso, por isso que eles mandaram fechar. Nós, a população, precisa tocar a vida tranquila, mas cuidando. Na verdade, isolamento social não é você entrar numa casa e não ver mais ninguém. É você cuidar com o contato, não fazer aglomeração, tá? Vai dar tudo certo, vamos em frente. Pessoal, a grande luta do Ministério da Saúde, dos governadores, é não deixar o sistema de saúde quebrar. Por isso que eles estão fechando tudo, para que os casos aconteçam de forma lenta. Todo mundo que é brasileiro de verdade agora precisa colaborar com as suas partes, usar máscara, isolamento social, se cuidar. Esses poucos dias, aí nós vencemos o vírus.